Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube e o assunto hoje são muitos, são vários assuntos para a gente discutir nessa quarta-feira, entendeu? Tem Copa do Brasil, tem o Neymar e o Soteldo, tem a questão da dívida do Santos que eu vou falar com vocês, multa do Caixinha, valores exatos da multa do Caixinha, porque ontem eu vi que vocês pediram muito para mim isso, nas mensagens, Sormani, é verdade que a multa está em tanto, está em papapá, eu fui atrás disso, então tem muitas coisas pra gente conversar nessa quarta-feira, tá bom? Mas gente, vocês sabem, tá? Não preciso nem pedir, mas eu vou pedir. Se inscrevam aqui no canal, deem um like e ative o sininho, isso é muito importante para fazer esse canal prosperar. Eu sei que eu posso contar com vocês. Gente, hoje à tarde na CBF, a cerimônia começou às 3 horas da tarde, né? Foram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Claro que a gente estava de olho no jogo do Santos, no confronto do Santos na competição. Os demais, para mim, não tinha a menor importância. E o Santos vai pegar o CRB de Alagoas. CRB, foi definido isso, tá? E o primeiro jogo vai ser na Vila Belmiro. O segundo vai ser em Maceió. O primeiro jogo da ida deve ser no dia 30 de abril. 30 de abril, pode ser 29, 30, alguma coisa assim. E o jogo da volta, 20 ou 21 de maio, tá? Lembrando que o CRB está na Série B do Campeonato Brasileiro, onde também esteve no ano passado. E no ano passado o Santos jogou contra o CRB e não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos. Empatou o primeiro em Maceió, em 1-1 contra o Serginho, não sei se vocês lembram, Serginho que nem tá mais lá, que era amigão do Neymar, um dos parceiros do Neymar, e na Vila Belmiro foi o último jogo do Santos na Vila Belmiro no campeonato. A Vila estava lotada, tinha quase 14 mil pessoas, e o Santos fez um favor, dirigido por Fábio Carille, de perder o jogo na Vila Belmiro por 2-0, ou seja, em dois confrontos no ano passado, um empate em Maceió, e uma derrota na Vila Belmiro. Se isso acontecer de novo, o Santos está fora. E deixa de arrecadar. Até porque, nessa fase, por ter entrado nessa terceira fase, o Santos vai receber exatos R$ 2.315.250. R$ 2.315.250, tá? Essa é a cota da terceira fase. Se ele avançar para a fase seguinte, ele vai receber mais R$ 3.600.000. R$ 3.600.000, o que daria um total aí de quase R$ 6 milhões. Se o Santos passar em fase, ele já garante R$ 6 milhões. A premiação do torneio, R$ 77.175.000. Entendeu? Esse é o campeão, a premiação para o campeão. Chega a isso, mas isso você vem acumulando de fases anteriores. Então é muito importante para o Santos, que é um time endividado, ter sequência na competição. O Santos saiu no pote 1, por quê? Porque ele foi campeão da Série B no ano passado, que vergonha. Não é porque ele fez da Libertadores, ou porque ganhou o Campeonato Brasileiro, ou a Copa do Brasil, não. Ele ficou no pote 1 porque ele foi campeão da Copa da Série B. E aí no pote 2 tinham dois times perigosos. O Ceará, que está na Série A, é o único da Série A que está no pote 2, e o Novo Horizontino, de quem o Santos é um freguesaço de caderneta, um velho freguês de caderneta, adora perder, apanhar do Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai pegar o Corinthians, e agora que eu vi isso eu vibrei. E o Palmeiras vai jogar para o Ceará. Dois jogos difíceis, hein, para Corinthians e Palmeiras. Dois jogos difíceis. Aliás, eu acho mais difícil o jogo do Corinthians, o Novo Horizontino. Eu não sei como é que esse time não subiu ainda para a Série A. Mas, enfim, o Santos se livrou disso. Pegou o CRB, tá? O técnico do CRB é o Humberto Louser. Vocês já ouviram falar, já perambulou aí por vários times. E o CRB é o atual campeão alagoano. Na final, em 2 jogos, ele empatou o primeiro com o Asa em 2-2 e ganhou o segundo por 2-1. E acabou sendo campeão. Para essa Copa do Brasil e também para a Série B do Campeonato Brasileiro,
o CRB contratou 3 reforços. O destaque aí vai para o Douglas Baggio. Vocês lembram dele? Do Botafogo de Ribeirão Preto. Fez um gol contra o Santos em Londrina no ano passado. Você lembra? De pé esquerdo, tchau, entrou. E contratou também, estava no Botafogo, né, como eu falei, já jogou pelo Novo Horizontino, já passou por outros times. Pegou também o Breno Herculano, que o Douglas Baggio é o meia, né? O Breno Herculano é o centroavante, que estava no Goiás. E do São Bento de Sorocaba, que disputou o último Campeonato Paulista, veio o Gabriel Gazão, um volante que foi formado, inclusive, na base do Grêmio. Então é isso aí, gente. Santos e Novo Horizontino, Santos e CRB. Definido, portanto, o adversário do Santos na Copa do Brasil deste ano de 2025. E como eu falei para vocês, o Santos precisa seguir adiante na competição para arrecadar. Por quê? Porque o Santos está com uma dívida muito alta, muito alta. Eu conversei com a fonte e essa fonte passou para mim o seguinte: Sormani, a dívida exata do Santos é de 748 milhões e 400 mil reais. Não está perto de 1 bilhão. Não está. Essa fonte que eu confio muito, me passou isso. Sormani, a dívida do Santos, vamos arredondar, 750 milhões de reais. Não está perto de 1 bilhão, mas é muito preocupante. Porque é muito grande. Porque o Santos não é um time que arrecada. O Santos não é um time que arrecada. O Santos é um time de baixa arrecadação se confrontado com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Entendeu? A arrecadação do Santos é bem menor. E uma dívida nessa casa de 750 milhões é um problema. E essa pessoa falou para mim: Sormani, no primeiro ano da gestão do Marcelo Teixeira, ou seja, no ano passado, a dívida do Santos aumentou em 154 milhões e 600 mil reais. Arredondando, 155 milhões de reais. Esse foi o aumento da dívida do ano passado, já sob gestão do Marcelo Teixeira. Ou seja, o Santos se endividou quase 13 milhões por mês. O Santos fechava todo mês com um rombo de quase 13 milhões. E no ano, bateu quase 155 milhões. Entendeu? As dívidas de curto prazo, ou seja, essas dívidas que vencem em um ano, elas tiveram um aumento de 47%. E as de longo prazo, que aí você não consegue estipular, tem umas que vencem 2, 3, 4, não sei. As dívidas de longo prazo aumentaram em quase 10%. E o endividamento total do Santos aumentou em 25,61%. 25,61%. Então, por isso que é importante o Santos ir bem no Campeonato Brasileiro, para ficar entre os melhores, com o primeiro colocado ganha uma premiação top, depois o segundo, o terceiro e vai indo. Se ficar lá para baixo, ganha um turuzinho. Se for rebaixado, não ganha nada. Aliás, esse ano parece que ganha sim. Esse ano parece que ganha um turuzinho também, tá? Mas é importante estar bem no Campeonato Brasileiro, e o máximo que puder para frente na Copa do Brasil. E se puder que seja campeão. Já pensou ser campeão? Que maravilha! Seria o ideal. Por quê? Porque, repito, a dívida do Santos, depois de apresentado o balanço do ano passado, é de 748 milhões e 400 mil reais. 750 milhões. O Santos aumentou a sua dívida em 25,61%. É duro, é duro. Então, esse é o valor exato da dívida do Santos. Agora, por falar em dívida, eu vou responder para vocês aqui a respeito do Caixinha. Porque muitos, aquilo que eu falei no começo do vídeo, muitos deixaram mensagem, e vocês sabem que eu leio, falando a respeito dessa dívida, porque saiu em algum lugar, eu não confesso confesso que eu não lembro onde saiu, que a dívida acho que era 30 milhões, uma coisa assim. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, e entre elas, eu comecei a conversar com o Rodolfo Gomes, lá do Vem Pro Peixão, tem do Futeboteco, meu grande amigo, jornalista de primeira qualidade, e ele também tem uma fonte boa dentro do Santos, e ele me passou: Sormani, a multa do Caixinha é de 2 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 400 mil reais. 2 milhões para o Caixinha, 400 mil para a comissão dele. Então, portanto, se o Santos for dispensar
o Caixinha, digamos que o Santos domingo não obtenha um bom resultado, ou que ganhe, mas assim mesmo o Marcelo Teixeira resolva demitir o Caixinha, ele teria que pagar, ou terá que pagar, 2 milhões e 400 mil reais, euros. 2 milhões e 400 mil euros. Isso em reais, hoje, aí eu fui pegar a cotação do euro hoje. Quanto que o euro fechou hoje? Aí eu peguei e fiz as contas. Santos teria que pagar 15 milhões 336 mil reais. Ou seja, metade do que estavam comentando aí. Porque eu mesmo, quando falaram para mim, olha, Sormani, parece que procede que a dívida do Santos é 30 milhões, eu mesmo fico assustado. Falei, gente, não tem cabimento. Se você somar aí os salários, não vai dar isso, vai dar quase um pouco mais, menos do que isso. Enfim, mais do que isso. Eu achei muito, muito alto. Aí eu fui procurar isso, que vocês estavam preocupados e perguntando para mim. Então eu repito, se o Santos demitiu o Caixinha e a comissão técnica dele, ele tem que pagar 2 milhões e 400 mil euros. 2 milhões e 400 mil euros. No euro do dia, hoje, isso significaria 15 milhões 336 mil reais. Tá bom? Gente, outra coisa. O Santos treinou hoje novamente. E a imprensa teve acesso aos 15 primeiros minutos do treino. O Neymar não foi a campo. O Soteldo também não foi. E eu começo a ficar preocupado. Ontem eu fiz um vídeo aqui, super empolgado, falando da volta do Neymar, etc e tal, para o jogo de domingo, o que isso significa para ele, para a instituição, para os companheiros, para a comissão técnica. Hoje ele já não foi treinar. Ninguém falou nada que ele voltou a sentir lesão. Diz que, olha, faz parte da programação. Hoje ele teria de fato que ficar internamente trabalhando o fortalecimento muscular. Bom, tomara. Porque quando se trata do Neymar, a gente fica preocupado. Dado ao histórico recente dele. Ele veio numa contusão séria de joelho, LCA. Ficou quase 2 anos fora. Não, deu um pouco mais de 1 ano. Quando o Aderlan, por exemplo, que teve a mesma lesão dele, já está voltando com 9 meses. Já pode, inclusive, ser relacionado se quiser. Ou se achar prematuro, o Aderlan fica mais um pouco treinando e daqui a pouco vencer a opção para a lateral do Santos. Eu acho que é o ideal. Se ele voltar jogando o que jogava, a lateral direita hoje não vai ser mais problema do Santos. Não vai ser. O Aderlan é muito bom jogador, experiente e foi jogador do Caixinha. Ah, Sormani, mas o Caixinha dispensou ele no Bragantino. A gente não sabe em que circunstâncias isso se deu. A ver que contratou lá aquele Hurtado, que é da seleção do Equador, precisava jogar, e o Aderlan queria jogar e pediu para sair, e conseguiu se transferir para o Santos, não sabe o que aconteceu. O fato é que entre Aderlan, Léo Godoy e Sherman, o Aderlan é o melhor. Se voltar nas mesmas condições com que ele deixou o Santos por conta de uma lesão igual a do Neymar. Então, voltando ao Neymar. Então, o Neymar não treinou hoje, repito. Mas parece que, isso não veio nada oficial de lugar nenhum, mas assim, informações de quem esteve lá na Vila Belmiro, perdão, CTR e Pelé, é de que faz parte do planejamento dele. Fazer o reforço muscular hoje. Amanhã ele tem que treinar. Amanhã ele tem que estar no campo. Amanhã é quinta-feira. Sexta-feira talvez ele faça de novo esse fortalecimento, treina no sábado, para domingo estar à disposição contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Agora, o Soteldo também não treinou. E a informação que vem de Santos é que ele teve novamente um desconforto muscular. Se for isso mesmo, se comprovado isso, porque o Santos não fala nada, não informa, o que é lamentável. E não venha dizer que a assessoria de imprensa do Santos não trabalha. Não é isso. Os caras não alimentam a assessoria não tem o que passar para os jornalistas e, consequentemente, para a torcida. O problema é interno e não da assessoria do Santos. A assessoria trabalha. Quando alimentam a assessoria com informações, a assessoria vai lá, faz um texto e divulga para os jornalistas que falam nas suas mídias sociais, nas suas tribunas, e, consequentemente, você, torcedor do Santos, fica informado. Só que nada foi informado. Então, se de fato for um desconforto muscular, eu temo pela presença do Soteldo domingo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O que seria uma pena, porque ele entrou muito bem no segundo tempo do jogo contra o Bahia.
E com o Neymar voltando, a tendência é a saída do Guilherme, porque ninguém está aguentando mais. Ninguém, o Guilherme não rende. Se ele estivesse fazendo gol, beleza, ninguém ia estar pedindo a saída dele. O pior é que ele não faz gol, não recompõe, e com a bola nos pés, pouco acrescenta, porque é um jogador de uma jogada só. Aquele drible curtinho pro lado direito, tá? Ele tá no lado esquerdo, ele corta para dentro e cruza. E seja o que Deus quiser. Se aparecer alguma cabeça abençoada, faz o gol. Se alguém rebater e a bola sobrar para um jogador do Santos, como aconteceu contra o Bahia, quando sobrou o Pituca, sai o gol. Agora, fora isso, ele não faz nada. Nada. Ele é um jogador lento, com a bola nos pés, ele é lento, ele não tem o drible em progressão com rapidez como tem o Soteldo. Então a tendência é entrar o Soteldo. Já que não é para fazer gol mesmo, e o Soteldo não os faz, ele que vá para o banco, o Soteldo fica em campo. Porque pelo menos o Soteldo quebra as linhas, abre espaço, abre o caminho para você chegar no gol adversário. Entendeu? Então é isso, gente. Falamos da Copa do Brasil, falamos da dívida do Santos, que Copa do Brasil, o Santos vai pegar o CRB, o primeiro jogo na Vila Belmiro, muito provavelmente no dia 30 de abril. A volta em Alagoas, muito provavelmente dia 21 de maio. Entendeu? Falamos da dívida do Santos, que está na casa dos... deixa eu ver aqui de novo, gente, para não deixar vocês com informação errada. Está na casa dos 750 milhões de reais. Aumentou na gestão do Marcelo Teixeira o equivalente a 25,61%. Aumentou na gestão do Marcelo Teixeira 155 milhões de reais, arredondando. Tá? Falamos da dívida, portanto. Falamos da multa do Caixinha, que é de 2 milhões e 400 mil euros. Hoje, 15 milhões de reais, e não 30, como vocês tinham me perguntado ontem. E falamos aí da situação do Neymar e do Soteldo, que são os dois jogadores que preocupam, e celebramos aí o retorno do Adelan. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer coisa eu volto aqui se houver alguma novidade. Mas comentem aqui, deixem a mensagem, vocês sabem que eu leio. Sempre que possível eu vou atrás das respostas para as perguntas que vocês me fazem. Tá bom? Nos vemos.